Oi, pessoal, boa tarde. Então, hoje a gente vai dar sequência ao nosso entendimento sobre macroeconomia, seguindo ali com elementos da macroeconomia keynesiana básica. Então, hoje eu vou passar para vocês a questão do multiplicador de gastos econômicos e sobre as condições de equilíbrio. Então, eu vou dar sequência aqui a isso. Então, na última aula, a gente falou dos equilíbrios em diversos mercados. E aí falou sobre o equilíbrio de mercado no mercado de bens e serviços. E esse mercado tem como preço o nível geral de preços e como quantidades o PIB real, é o volume de produção que um país ele vai realizar durante um determinado período. Então, a gente vai começar a analisar a partir daquele fluxo circular de renda simples, né, para dois setores, e a partir disso a gente vai incrementar a nossa análise. Então, para dois setores, você tinha só famílias e empresas, né? Então, para famílias e empresas, vou utilizar o quadro aqui, tá, pessoal? Então, me confirmem aí se vocês estão conseguindo ver. Sim. Ó, vê se está nítido para vocês. Tá ok? Ok, professor. Beleza. Então, a gente lembra que para dois setores, a gente tinha que a renda era igual a consumo e o que não é consumido é poupado. Né? As famílias ou consomem ou poupam. Né? Lembrando também que a gente tem outra identidade. Essa identidade aqui, de poupança e investimento. Então, a gente tem no final, vamos substituindo aqui, consumo mais investimento. Então, a gente vai começar analisando a partir dessa identidade aqui. Então, a renda, para dois setores, a renda de um país, né? A renda nacional, ela é igual a consumo de bens e serviços finais, mais o investimento privado feito através da compra de bens de capital. Então, partindo disso, eu vou reescrever aqui em cima. Essa identidade simples aqui, a gente tem consumo mais investimento. O investimento é algo planejado, programado. Vamos pensar assim. Ele não tem nenhuma relação com a demanda de um período, com a renda de um período. O investimento é programado de acordo com o orçamento de capital das empresas. Já o consumo das famílias, ele não tem essa programação. Quando a renda aumenta, as pessoas consomem mais. As famílias vão consumir mais bens e serviços finais. Então a gente tem que o C, o consumo das famílias, ele pode ser reescrito. Ele pode ser reescrito de uma forma que a gente vai ter uma propensão a consumir em função da renda. Então a gente pode reescrever o consumo, o C, através desse termo aqui. E a gente ficaria então com essa identidade aqui. Se eu quero entender como que funciona essa identidade aqui, em termos das variações, porque é isso que a gente vai analisar, se a gente quiser entender o multiplicador de gastos,
a gente tem que entender como se comporta essa identidade aqui na variação, na margem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a variação aqui. Vou escrever a variação como delta mesmo. Então, coloquei delta aqui e delta aqui. Agora, a gente sabe que o investimento ele vai ter uma determinada variação. Beleza. Mas essa propensão a consumir não vai ter uma determinada variação. Vamos considerar ela como constante nesse período que a gente está avaliando. Então, a gente pode reescrever assim. Vocês não estão vendo, né? Deixa eu passar essa última aqui lá para cima e a gente continua a partir dela. Se a gente sabe que essa propensão a consumir aqui, ou seja, a porcentagem de gastos que a gente faz em consumo das famílias em relação à renda, por exemplo, a gente pode supor que essa quantidade de consumo das famílias em relação à renda seja uma porcentagem de 75%. Então, nesse caso, na suposição, 75% do PIB ele seria consumo das famílias. Então, a gente teria outros 25% para investimento. Então, esse Czinho aqui indica para a gente essa propensão. Só que é uma propensão média. A gente não quer só essa propensão média a consumir. A gente quer uma propensão que chama marginal. A gente quer entender na variação qual que é o comportamento dessa propensão a consumir. Então, entendendo isso, que essa propensão ela é uma constante, então a gente poderia reescrever dessa forma. Delta Y, delta Y, delta I. Vamos passar o que é delta Y para cá. Vamos manter o que é delta I para cá. Então, a gente tem delta Y, passa para cá negativo, menos C delta Y igual a delta I. Até aqui, beleza, pessoal? Beleza, né? Aqui, vamos fazer fator comum. Vamos pegar o delta Y como termo comum e vamos dividir o delta Y por delta Y. Então, aqui vai dar 1. Sinal, a gente mantém. C delta Y dividido por delta Y dá C igual a delta I. Isso aqui está multiplicando, a gente pode passar para cá dividindo. E isso aqui a gente pode rearranjar para isso aqui. Show. A variação da renda ela é igual à variação de investimento multiplicada por 1
sobre 1 menos a propensão marginal a consumir. Sim? Pois não? Eu acho que ele apertou sem querer. Ah, tá. A gente tem que isso aqui é o nosso efeito multiplicador de gastos. Vamos colocar uns números aí para ter o exemplo. Vamos supor que o investimento num período tenha sido de 100 e no outro período tenha sido de 150. Variação de investimento. Deixa eu passar isso aqui lá para cima e continuar a partir dele. Vamos colocar que a variação do investimento tenha sido de 100, vamos colocar 100 reais, tá? Pode ser trilhões, pode ser bilhões, né? O que importa para a gente é esse termo aqui, que é a propensão marginal a consumir. É o número que vai entre 0 e 1. Nunca chega a ser 0, nunca chega a ser 1. Tá? Escolha um número aí para mim. 10. Ah, não. Entre 0 e 1. é, Meio. Desculpa, vamos eu lá. vi 0 e 100. Eu falei, por isso que eu mandei 10. Desculpa. Tranquilo. De boa, vamos fazer a conta aqui. Que não vá para o YouTube esse erro. Aqueles programas, né, de auditório, assim, que a pessoa pergunta. Né, exatamente. Mas beleza, desculpa, Pô, professor. tranquilão. 1 menos meio, né? 100 sobre meio dá quanto? Calma aí, eu vou fazer a conta. Dividir por meio, eu acho que é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Sim, sim. Então tá 0,50. Eu acho que é 200, Ah, professor. multiplicar por 2. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Ah, 200. Então, a gente está vendo que uma variação de 100 do investimento planejado pelas empresas gera uma variação final de 200 na renda. Mas por que é isso na contabilidade nacional? Se o investimento aumenta a 100, na contabilidade a renda só vai variar 100. Acontece que a gente está vendo um outro tipo de análise. Na contabilidade nacional ou social, a análise que a gente fazia era chamada ex post, que é a análise feita quando o período termina, quando tudo já está em equilíbrio. A análise macroeconômica keynesiana, ela é uma análise ex ante. Ex ante significa que a gente está fazendo uma análise macroeconômica enquanto as coisas se realizam. Nesse sentido, a gente pode entender que uma variação de 100 no investimento planejado pelas empresas vai gerar uma variação final de 200 na renda. Por quê? Porque existe uma propensão a consumir de 0,5 das famílias. O que significa isso? As empresas vão fazer investimento para produção de bens e serviços. Esses bens e serviços vão ser consumidos pelas famílias, nessa proporção aqui.
Isso aqui vai multiplicar o investimento que as empresas fizeram. Então, existe um efeito multiplicador de gastos. Ou seja, as empresas investem e as famílias vão consumir. Quanto desse investimento vai ser consumido pelas famílias como resultado da produção das empresas? Então, é isso que a propensão marginal indica para a gente. Quanto maior a propensão marginal a consumir, maior é o efeito multiplicador. Vamos tentar de novo aqui. Vai, Thales, manda outro número aqui, maior que 0,5. 0,75. Vamos lá. Cem dividido por 0,25. Dá 400? Isso, professor, 400. Ou seja, com a mesma variação de 100, investimento planejado pelas empresas, a gente tem agora uma variação final de 400. O multiplicador ele é de 4 vezes a variação dos gastos das empresas. Por quê? Porque agora as famílias consomem mais daquilo que vai ser investido pelas empresas, do aumento da capacidade de produção que as empresas estão planejando. A gente pode seguir. Então, a gente tentou com meio, a gente tentou com 0,75, e se a gente tentar com números maiores, cada vez esse multiplicador aqui vai ser maior. Esse é o efeito multiplicador de gastos. Esse gasto aqui que a gente fala ΔI, a gente chama de gastos autônomos. De gastos autônomos. Por que a gente chama de gasto autônomo? Porque ele não depende da renda. Ele depende do planejamento, das expectativas que as empresas têm em relação ao futuro. Além desses gastos, quais outros a gente tem na economia que são gastos considerados autônomos? Além do investimento, a gente tem os gastos do governo e a gente tem as exportações. O investimento privado é um investimento planejado pelas empresas. Os gastos do governo dependem do orçamento público, não do PIB. O PIB, ele entra indiretamente na conta. E as exportações dependem da renda externa. Quanto maior a renda externa, mais a gente vai vender para eles, para o resto do mundo, né? Mais a gente vai exportar. Isso é diferente, por exemplo, da gente estar falando desses outros termos aqui. Impostos. Impostos têm uma relação com a renda. Impostos são uma alíquota da renda. A carga tributária no Brasil chega a 38% do PIB. Quando o PIB aumenta, a arrecadação com impostos vai aumentar. Além disso, o que mais que a gente tem? A gente sabe que, da mesma forma que quando o consumo aumenta, né, quando a renda aumenta, o consumo aumenta, a gente sabe que quando a renda aumenta, nem tudo vai ser consumido. A gente está trabalhando com uma propensão
marginal a consumir de 0,5, 0,75. Ou seja, o elemento complementar a isso, de 0,5 é 0,5 também. De 0,75 é 0,25. Ou seja, 25% da renda seria poupada naquela variação de 100, né, que a gente está trabalhando aqui até agora. Então, a poupança também tem uma propensão a poupar. Também tem uma variação com renda, né? E as importações. As importações têm a ver com renda do país. Quanto maior a renda do país, mais ele vai importar. Então, existe também esse elemento. A gente chama esse elemento aqui, esses elementos, na verdade, de injeções ou vazamentos de renda. Vazamentos e injeções. Da mesma forma que existe um equilíbrio ali entre oferta e demanda no mercado de bens e serviços, vai existir um equilíbrio também entre injeções e vazamentos. Vamos já traçar esse equilíbrio. A gente sabe que existem componentes que são autônomos em relação à renda, e existem componentes que são funções da renda, né? Então, deixa eu desenhar aqui um gráfico. Vazamentos e injeções. Deixa eu usar outra cor aqui. Deixa eu ver se é a cor que eu tô pegando. Tá. Então, a gente tem esse gráfico. Esse gráfico é de vazamentos e injeções pela renda. A gente sabe que esses termos aqui não têm relação com o nível de renda, investimento, gastos do governo e exportações. E a gente sabe que esses outros elementos aqui, poupança, impostos e importações, têm uma relação direta com a renda. Ou seja, eles aumentam de acordo com o aumento da renda. O que vai acontecer? Eles vão ter um ponto de equilíbrio, de interseção.
Esse ponto de equilíbrio ele vai se dar exatamente onde no mercado de bens existe o equilíbrio entre oferta e demanda. Lembrando que no mercado de bens e serviços existe também um ponto em que se dá o produto potencial daquele país. Então, a distância entre produto de equilíbrio e produto potencial no mercado de bens e serviços significava que existia desemprego. Aqui no nosso caso, o que significa essa distância aqui entre os dois? Vai significar para a gente que existe mais vazamento do que injeção. Então, é isso que esse gráfico sinaliza para a gente. Vocês podem conferir depois no livro de vocês, no texto, a página é 278, esse gráfico. É bem interessante. Então, esse equilíbrio aqui é fundamental para a gente poder estudar macroeconomia keynesiana. Vocês vão ver que tem alguns exercícios que são bem... em que isso é bem utilizado. Beleza? Então, a gente tem lá... Vamos fazer os dois gráficos juntos para vocês entenderem. Tanto do mercado de bens e serviços, quanto o de vazamentos e injeções. Por enquanto, alguma dúvida, pessoal, em relação ao multiplicador de gastos, em relação a esses vazamentos e injeções? Por enquanto é tranquilo, até agora. Vocês entenderam o que significa vazamento, o que é injeção? Sim. Vou pedir para explicar, hein? Ixi. Eu sei fazer o cálculo aqui, agora explicar certinho, aí já força a amizade. Ah, entendi. Deixa eu encontrar aqui no livro texto exatamente o ponto que ele vai falar de vazamento e injeção. Ó, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Me confirma se vocês estão conseguindo ver a tela. Sim, tranquilo. Beleza, então esse ponto 5.2 aqui, esse tópico, ele vai falar da determinação de equilíbrio, igualando vazamentos com injeções. Ele vai explicar todo recurso que é o vazamento, né? Todo recurso que é retirado do fluxo básico, ou seja, toda a renda recebida pelas famílias que não é dirigida às empresas nacionais na compra de bens de consumo, poupança, impostos e importações. Tudo isso é um vazamento de renda. As injeções são todo recurso que é injetado no fluxo básico, que não é originado da venda de bens de consumo às famílias, novos investimentos, gastos públicos e exportações. Então, no momento de equilíbrio, tanto da oferta e da demanda no mercado de bens e serviços, quanto aqui de injeções e vazamentos, existe um momento em que esses termos se igualam, né? Em que não existe nem mais renda, nenhum excesso de renda que é enviado, né? Que é dirigido a um outro fluxo, nenhuma renda em excesso que é recebida no fluxo básico, ou seja, no fluxo que seria originado a venda de bens e serviços, né? O consumo das famílias.
Então, nós temos como produto esse gráfico aqui. Agora eu vou desenhar os dois gráficos em conjunto, tanto o de bens e serviços, quanto esse de vazamentos e injeções, para vocês entenderem que o equilíbrio nesses dois gráficos ele é alcançado de forma simultânea. Deixa eu parar aqui a apresentação para vocês voltarem a ver melhor a tela. Então, a gente tem o mercado de bens e serviços. A gente vai ter um preço e uma quantidade, né? Essa quantidade aqui é o PIB real, é o volume de produção. E aqui embaixo a gente vai ter esse gráfico de vazamentos e injeções. Então, primeiro, a gente vai fazer as variáveis que não têm relação com a renda. E aí, a gente vai fazer a variável que tem relação com a renda. Aqui a gente tem um ponto de equilíbrio. Troca conector. E aqui a gente teria o nosso PIB potencial. Mesma coisa no gráfico de bens e serviços. A gente teria uma oferta e uma demanda. Lembrando que na macroeconomia keynesiana, nós temos uma oferta em formato de L, um L deitado, e uma demanda descendente. Vamos seguir aqui. Demanda agregada. O equilíbrio nesses dois mercados é simultâneo. Por quê? Quando a gente está falando de demanda agregada, o que era demanda agregada? Lá na contabilidade social, demanda agregada não era consumo das famílias, mais investimento, mais gasto de governo e mais balança comercial, né, que é o que a gente chama de despesa nacional. Isso é demanda agregada aqui na macroeconomia keynesiana. O que está acontecendo aqui? Quando a gente aumenta a demanda, a gente vai ter um novo ponto de equilíbrio que vai ser um novo ponto de encontro
Vamos colocar 0 aqui. Vamos colocar aqui. Vai ser um novo ponto de encontro de injeções e vazamentos. Então, sempre que houver uma alteração no mercado de bens e serviços, vai haver uma alteração entre injeções e vazamentos num novo equilíbrio. Então, a ideia é de que vai existir um equilíbrio automático nesses dois gráficos. Um equilíbrio aqui no mercado de bens e serviços significa automaticamente um equilíbrio entre injeções e vazamentos. De forma que, em termos de contabilidade social, a gente vai ter, ao final, aquele equilíbrio contábil entre oferta e demanda, entre produto, despesa e renda. Isso é o ex post. Então, aqui a gente está analisando um equilíbrio ex ante entre essas variáveis aqui. Pessoal, alguma pergunta? Por enquanto não, professor, mas quando tiver eu te falo, certeza. Beleza. Voltando à questão do mercado de bens e serviços, e é o nosso último elemento hoje, nós temos uma oferta, nós temos uma demanda. Beleza. Esse aqui vai ser o ponto de equilíbrio, tá. Esse aqui vai ser o ponto do PIB potencial, que seria o máximo que a gente poderia produzir se só restassem os desempregados, aqueles desempregados que não conseguem ocupação a longo prazo, né? A gente chama nesse ponto aqui de pleno emprego, porque geralmente restam por ali em termos de 5% de desemprego só. Então, significa que são 95% da nossa força de trabalho, né, a PEA, que estão empregados ali nesse momento aqui. Hoje a gente está em termos de 86% da PEA empregada, a gente está com desemprego de 14%. Mas beleza, eu quero falar sobre essa variável aqui. Quando as empresas fazem investimento, o que se altera? Oferta ou demanda? Lembrando que as empresas oferecem bens e serviços e a demanda é o consumo desses bens e serviços. Mas quando as empresas fazem investimento, onde que está o investimento? Quem que ele afeta? O investimento aumentou, ele afeta a oferta ou afeta a demanda? A oferta? A gente tem que entender dois momentos diferentes. Quando as empresas estão fazendo investimento, estão comprando bens de capital, ou seja, comprando bens, a gente vai ter uma variação da demanda agregada, variação do investimento e variação da demanda agregada. Quando as empresas usam o capital investido,
aí a gente vai ter uma variação da oferta agregada. Usam no sentido de produzir mais bens e serviços para venda. Aí, no momento seguinte, vai ter um aumento da oferta agregada. Então, no momento que elas fazem o investimento, tem uma variação de demanda. Ah, faz sentido, agora entendi. Tá? Por quê? Lembrando que a demanda agregada, lembrando aqui que a demanda agregada era aquilo que a gente conhecia como despesa nacional. Consumo das famílias, olha o investimento aqui. Gasto do governo mais balança comercial. Né? Balança comercial X menos M, né? Exportações menos importações. Então, a gente tem aqui que quando o investimento aumenta, quando as empresas planejam e gastam mais, nós temos um aumento de demanda. Então, quanto mais as empresas investem, mais a demanda se aproxima do seu ponto máximo, que é esse ponto aqui. O que acontece quando as empresas investem muito? O investimento vai além ou chega no momento em que todos estão empregados, né? Porque o investimento, ele tem isso, a empresa compra mais bens de capital, ela também vai contratar mais gente para trabalhar, né? Então, o que vai acontecer? Pode chegar um momento em que a demanda agregada aumente no sentido de ultrapassar até aquele ponto do PIB potencial. No PIB potencial, o que acontece? Nosso volume de produção não aumenta. O que aumenta é preço. O preço antes estava estável, em um determinado nível. Mas agora, o preço está aqui. Mas agora, se a demanda agregada ultrapassa esse ponto, o preço agora passa a ser outro. O preço sobe, só sobe o preço. Quando a demanda está muito aquecida, existe um perigo de inflação. Por quê? Porque existe um momento em que a contratação está tão alta no mercado de trabalho que é possível alcançar o pleno emprego. O objetivo das políticas macroeconômicas é fazer com que a demanda e a oferta atinjam esse ponto de equilíbrio aqui. Ou seja, que consiga gerar o máximo de emprego possível sem que isso gere inflação. É conseguir chegar nessa esquina aqui. É o objetivo das políticas macroeconômicas. Gerar emprego sem gerar inflação. E esse é um grande problema para a macroeconomia. Porque a gente viu lá atrás que existe uma forte tendência que o aumento de emprego aumente a inflação. Por quê? Porque você vai aumentar o emprego, você vai pagar mais salários vão circular na economia. Considerando que a produção não aumente e as pessoas vão estar consumindo mais, os preços vão aumentar. Agora, considerando que a oferta ela consegue suprir esse aumento de demanda, os preços vão continuar estáveis. Então, o objetivo aqui da política macroeconômica é reduzir ao máximo possível a capacidade ociosa da economia. Capacidade ociosa é o conjunto
né, de bens que nós temos, bens de capital e de força de trabalho que não estão sendo utilizados em determinado momento, né? Então, essa é a nossa capacidade ociosa. O objetivo da política macroeconômica é reduzir isso ao máximo, né? Gerar um ponto de equilíbrio entre demanda e oferta que possibilite o máximo de emprego possível sem pressão inflacionária. A questão é, a nossa demanda diminuiu muito nos últimos tempos. Por que os preços aumentaram? Né? Os preços aumentaram porque não só a demanda diminuiu, mas nossa oferta diminuiu. Né? O que acontece quando a oferta diminui? Aumenta o preço, não é igual que acontece do relação real dólar que você estava falando semana retrasada, não era? Isso, exatamente. Esse é um problemão, porque você acaba gerando desemprego e inflação. É o que a gente chama de estagflação. É de uma inflação com a estagnação da economia. Então, você vai gerando uma grande capacidade ociosa na economia e você vai diminuindo a oferta para o mercado interno. Você vai direcionando a oferta para o mercado externo. Esse é um problemão. Aí, junto com já não tem, eu acho que tem muito dinheiro em circulação aqui em real no Brasil, é isso, né? Tem muito real e pouco dólar, aí aumenta, e o pessoal já não tá gastando porque as coisas estão tudo caras e fica, aí piora a situação, não é? Piora a situação, porque isso é no mercado monetário, né? Não no mercado de bens e serviços. No mercado de bens e serviços, a gente tem alguns elementos que afetam demanda e oferta ao mesmo tempo. Combustíveis, por exemplo, energia, né? Então, o aumento disso significa retração da demanda e retração da oferta. A economia vai ficando mais cara. O nível geral de preços vai aumentando, né? Aí é uma bola de neve que vai fechando, vai crescendo, 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 e dá na situação que a gente está hoje. Exatamente. Então, para reverter essa situação, a gente precisaria de um incentivo para a oferta ser direcionada ao país. Por exemplo, vejam a carne. A carne tem um embargo da China. Ou seja, mais carne vem para o mercado, é deixada no mercado interno. Então, a pressão é que o preço da carne diminua, né? A pressão é essa. Para o preço da carne diminuir aqui dentro, porque vai ter mais oferta chegando ao mercado interno. Mas isso Agora, vai acontecer ou é difícil? diz que aconteceu em alguns lugares uma queda média de 0,78%. Só que com os aumentos que a gente tem de gasolina o tempo todo, né? A gente acaba não sentindo por conta Nem de outros sente, fatores. nem sente. Hoje eu estava assistindo um jornal, não sei, acho na Band. Você já chegou a ver o comercial da Petrobras? De quanto eles ganham por litro de Ah, gasolina? sim, sim. Por R$ 2 o litro, aí, cara, eu falei, Mas que eles absurdo. não colocam ali a estrutura de custos dele, né? Uhum. Deles. Eles só colocam o valor que eles ganham, né? Por litro. É. Então, assim, a gente está com um problema de oferta, assim, né? Estrutural mesmo. Não adiantaria só
só fazer uma injeção de dinheiro na economia para poder incentivar emprego. Porque a oferta diminuiu tanto que se a gente tiver um aumento de demanda muito abrupto, a gente vai gerar mais inflação. Isso, É por isso que ficou tão assim, tipo, esse negócio que eles estão querendo dar outro Bolsa Família ficou tão num impasse grande, porque eles estão com medo que aumente como que chama que você acabou de falar? a A inflação inflação. Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? tem a ver, mas isso é muito marginal. O problema do Auxílio Brasil é que não há espaço no orçamento para fazer isso. Não existe previsão de onde o recurso vai sair no orçamento. Como ele vai ser financiado? O problema é esse. Né? Aí estão votando a PEC dos precatórios, né, que passou ontem na Câmara. O que é? A PEC dos precatórios é um salvo-conduto para o governo federal ele não pagar não é dívida, né? Não pagar as sentenças judiciais, né, de servidores, por exemplo, de gente que está esperando aí 10, 20 anos para receber. Aumentos de salários que não foram dados e tudo isso. Então, viram precatórios. E aí o governo está ganhando um salvo-conduto para não pagar esses precatórios e também não cumprir o teto da dívida. Só que isso foi retirado do texto final. Né? Então é preciso do teto da dívida, não, do teto orçamentário. Então é preciso cumprir esse teto. E a Ah, não questão era sabia. como que ia financiar, porque se, por exemplo, não pagam os precatórios federais, sobra um espaço no orçamento para financiar o Auxílio Brasil. Só que aí vai existir a questão da pressão inflacionária pelo Auxílio Brasil, só que ela é muito pouco, porque tem muita gente desempregada, né? Se você pega o tanto de gente que perdeu renda com o tanto de gente que vai receber esse Auxílio Brasil, uma coisa é muito desproporcional em relação à outra, né? Ah, faz sentido. É igual aquele lá do auxílio emergencial também, né? Ou, Gente que ganhava R$ 2.000 vai ganhar 400. Então, a demanda cai, a sim, não compensa uma coisa com outra. demanda cai. Só que tem muito mais gente que recebe auxílio, vai receber auxílio do que gente que está empregada, né? Ficou desempregado, porque daí entra um monte de gente, né? O problema é, mesmo o pessoal ganhando desempregado, eles vão continuar desempregados. Uma hora eles têm que terminar com esse auxílio, mas eles vão, quando terminar, eles não vão conseguir, a maioria não vai conseguir um emprego e vai ter que precisar mais dinheiro para. Você entende o que eu tô tentando Sim, sim, eu entendo. isso? Então, existe. Só que assim, eu não entro muito nessas generalidades porque eu tenho que acompanhar o mercado de Sim, trabalho, né? A gente não pode ter essa certeza, assim, mas assim, em termos de pressão da demanda por aumento de preço, sim, eu acho que vai ser muito pouco. Acho que é muito pouco para incentivar as empresas a gerar empregos. sim. O incentivo, na verdade, é para as empresas, não é para as pessoas. As pessoas ganham dinheiro, elas vão gastar com os itens básicos de consumo. Sim. Quem ganha esse dinheiro vai terminar com as empresas, vai terminar com a arrecadação de impostos também. Uhum. Então, mas eu acho que esse incentivo é muito pouco para Ah, causar realmente um impacto nas expectativas do empresariado, de investir mais, de contratar mais gente, né? é complicado. Eu não sei. Aí chega numa parte que eu não sei nem o que mais falar. Tipo,
é complicado, já fica aí joga para a empresa, né? Aí ela não vai querer contratar por N motivos. Ela fala, não, mas eu não preciso, sabe? Eles vão querer dar uma desculpa, entende? Sim, é assim, existem várias opções de política macroeconômica, né? Acho que foi a nossa primeira aula. Uhum. E aí estão colocando já a política de rendas como se isso fosse prioridade, entendeu? Existem outras políticas macroeconômicas que vêm antes da política de rendas, né? Então, você vai dar R$ 400 por mês para não sei quantos milhões de pessoas. Beleza, é melhor para essas pessoas é muito melhor do que nada, tá Sim, certo, né? O problema da fome tá alto, de pessoas que também estão vivendo em situação de rua, né? Vulnerabilidade social, então isso é claro, isso é importante. Agora, em termos de longo prazo, em termos de estrutura econômica, é preciso pensar numa saída de sim, investimento. sim. Então, o governo tem que ter uma política de investimentos pensada. Não, é por isso que eu disse, tipo, que eles, abre aspas, ajudam agora, mas eles não têm um plano lá para frente. É que eu sempre falo, o brasileiro quer tudo para ontem, sem pensar no amanhã, né? Tipo, ele quer um negócio, precisa de dinheiro, beleza, mas e lá na frente, como que vai ficar? Sabe? Você não dá um futuro, uma certeza. Então tem que já se programar antes e começar os programas, enfim. Ajuda bastante, mas é só quem se beneficia, igual você falou, são as empresas, e elas estão tipo, fechadas em relação a contratar mais gente. Sim, esse é o problema, né? Você não consegue modificar as expectativas de longo prazo. Sim. Esse é o grande problema. Então, você tem que começar a atrair investimentos, fazer investimentos. Então, nesse setor a gente está bem complicado, né? Quando você fala em investimentos, tanto o setor privado, faz conta, privatizar coisas públicas ou não, nada a ver? Não, em atração de investimentos, mas existem Ah, parcerias, né, que podem ser feitas sem a privatização, né? uhum, Existem outras saídas à privatização. Existem vários estudos em andamento para saber a viabilidade dessas questões, né? sim. Não adianta você privatizar por 3 bilhões uma empresa que dá 5 bilhões em um ano. Você vai privatizar e vai perder dinheiro. Essa é perder dinheiro. Não adianta privatizar também com dinheiro emprestado, como foi feito já. Se a empresa privatiza, ela ganha a concessão, né? Uhum. Mas ela ganha a concessão com dinheiro emprestado do BNDES. Então, é dinheiro nosso que está pagando a nossa compra. A gente que compra para uma empresa É, privatizar. Cara, é muita informação para. Eu falar para a verdade para você que eu não. Agora tá começando a entender, porque, cara, é complicado. muito. O Maxwell ia fazer economia. Não sei se você conhece o Maxwell da física. Não conheço. Nosso professor de física é o Jordan. O Maxwell é das equações, né, de Maxwell. Ah, sim, é. Ele ia fazer economia. Ele desistiu de economia porque envolvia muitas variáveis. Ele Nossa, largou a mão. demais. Demais, porque você. É igual a gente estava lendo pra prova lá o seu livro do capítulo 9 eu acho lá. Enfim, tinha uns capítulos. Você lia, beleza, você entendia. Aí depois ele fala assim, mas se acontecer isso, você vai abrindo um leque, cara. Você tá é um funil, mas depois desse funil abre um leque gigante. É um dominó, né? Você forma aquela sequência, assim, vai derrubando um, daí cai o Sei. outro, daí cai o outro, cai o outro. Ah, mas. Professor, agora sem falar, tipo, sem ser da matéria.
que você acha do ano que vem da volta? Você acha que já melhorou lá? O pessoal tá falando alguma coisa? Não, vai ter a volta, né, ano que vem. Vai Uhum. voltar mesmo É, presencial. é que eu lembro que uma vez, acho que foi você que chegou a falar pra gente que você tava meio com medo, assim, ainda do respeitar as É, normas. e vai voltar. Eu não sei que circunstâncias vai Uhum. voltar, né? A gente, se for, vai voltar, a gente vai ter que começar a pensar no próximo, né? Tipo, que a gente sabe que a situação ainda não tá tão tranquila, né? Mas tem que voltar. A vacinação andou, né? Ali no subestado há poucos Essas- novos casos Sim, e poucos óbitos, né? Eu acho que 57% da vacinação que eu vejo no Jornal da Tarde da Globo. é um estado que vacina bem aqui. Então, assim, né, dentro das nossas condições, assim, a gente tá indo bem. Sim. Agora, em relação à biossegurança, né, Uhum. limpeza, uso de equipamentos, tal, aí realmente a gente tem que ficar de olho, né, para ver se as regras vão ser cumpridas, né? Sim, sim. É isso que eu fico pensando. Tipo, da mesma hora que eu fico muito de olho nisso, às vezes eu fico tão fissurado que tipo, fico, não. Sabe quando você começa a ficar bravo à toa, sabe? Eu falei, tem hora que eu tenho que. Eu tô com um pouco de medo.